E aí, tudo bom? Continuamos as aulas de EQS 749, métodos numéricos aplicados, e vamos aprender agora sobre os ajustes exatos usando os polinômios de Lagrange, que têm a característica de evitar a solução de sistemas lineares para obter os coeficientes do polinômio. Aqui é o Luiz Fernando, sou professor da Escola de Química do UFRJ. Essa aula faz parte de uma disciplina da pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. Seja bem-vindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e vamos ao assunto. Vamos ver aqui o que é, na realidade, o polinômio de Lagrange para o ajuste exato univariado que pode ser aplicado a dados igualmente espaçados ou não. Eu vou começar a teoria de uma maneira um pouco diferente. Eu já vou te mostrar a proposta e a aplicação de Lagrange logo de cara. E vamos analisar o comportamento do polinômio. Só no final da aula que eu vou justificar por que esse equacionamento vai dar certo. Então, fé aí, segura na mão de Deus e vem comigo. Para identificar o polinômio de Lagrange, usei a nomenclatura com esse L maiúsculo estiloso aqui, tá? E o subscrito representa a ordem do polinômio. Portanto, L1 é um polinômio de primeira ordem, espero então um comportamento linear, e usa 2 pontos para sua dedução. Então, utilizando 2 pontos, a gente tem A e B apresentados aqui. Então, n mais 1 é igual a 2 pontos. E, portanto, o máximo que a gente consegue com 2 pontos é uma primeira ordem de aproximação, n igual a 1. E o polinômio ele é baseado em uma ponderação do valor das funções nos pontos A e B de acordo com a distância de x em relação a A e B, respectivamente. Note como a expressão de Lagrange garante que a aproximação em si ela passe pelos pontos FA e FB. Vou provar isso para você. Vamos olhar o que acontece na situação. Então vamos avaliar. Avaliando o L1x em x igual a A e x igual a B. E eu provo a vocês, então, que o ajuste direto ele se confirma, tá? Porque ela deve necessariamente passar pelos dados do problema. Então, vamos lá. Em x igual a A, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, o L1 aplicado ao ponto A, igual, usando essa expressão louca aqui, que eu acredito em mim que esse negócio vai dar certo, tá? Depois eu mostro para você o porquê. Vai ser A menos B, x menos B, né? Dividido por A menos B, multiplicado por f de A, mais A menos A, dividido por B menos A, vezes f de B. E eu sei que, até onde eu sei, A menos A vai dar 0, portanto, esse cara daqui vai embora. Isso daqui vai dar 1, e, portanto, o polinômio... Epa, que eu errei, desculpe. É XA, tá? Desculpe, eu errei. É XA. O polinômio ele vai passar justamente no local esperado da função. Se a gente replica isso para x igual a b, eu acho que eu não preciso nem fazer continha de cabeça. Olhando para a equação, vocês vão conseguir perceber que o L1 no ponto B, ele também vai dar f de b. Então, o polinômio ele representa exatamente o que era esperado de um ajuste direto. A função de aproximação deve necessariamente passar pelos dados discretos. Então, olha, até aqui o polinômio de Lagrange está respeitando isso. Mas eu quero ampliar esse conceito. Então, olhando agora para o caso quadrático, então, nessa situação, usando 3 pontos, o polinômio ele é de segunda ordem, n mais 1 igual a 3, então n igual a 2. Então, a gente está considerando aí um polinômio de segunda ordem que, olhando a expressão ampliada agora, e é assim que se amplia
essa expressão, ela efetivamente vai respeitar a condição de passar pelos pontos discretos. Quando x for igual a A, eu vou ter o polinômio passando pelo FA. Quando x igual a B, ele vai passar pelo FB. E quando ele passar por C, ele vai passar, x igual a C, ele vai passar pelo FC. Eu vou olhar com mais calminha aqui, com mais calma, o ponto central. Então, repare que quando x for igual a B, eu vou ter B menos B, e esse termo todo vai embora. Aqui eu vou ter B menos B, e esse termo todo vai embora. E eu vou passar a ter B menos A, B menos C. Então, esse termo todo aqui vai a 1, e, portanto, eu resgato f de B, quando x igual a B. Então, essa daqui é a ideia geral. Tá? E eu vou conseguir generalizar isso daí para n mais 1 pontos, ou seja, um polinômio de Lagrange de ordem n. E essa daqui é a maneira de se escrever. Mas eu gostaria de reformular e mostrar para você como isso daí é feito de uma maneira mais compacta. Então, o polinômio ele pode ser reescrito dessa maneira, tá? Baseado nessa série, em que esse L minúsculo estiloso que está aqui é a chamada base do polinômio. E, por sua vez, a base é escrita como o produtório de x menos xm sobre xi menos xm, sendo m o índice do produtório e I o índice do somatório. Note ainda que o produtório não calcula o termo quando m igual a i. Ao abrir esse produtório, você pode abrir e você vai ver que vai resgatar o polinômio de Lagrange como vimos no slide anterior. Vou te dar uma tarefa. Escreve aqui os polinômios de Lagrange de primeira e segunda ordem usando essa expressão para checar. E você vai ver que vai dar certo. Se não der, entre em contato para a gente tirar essa dúvida. Outro ponto interessante se refere à base desse polinômio. Vou escrever aqui uma característica interessante. Esse L estiloso avaliado em x, ele vai assumir dois valores. Na situação, ele pode assumir, quando ele passa pelos pontos, tá? Ele vai assumir dois valores. 0, se, deixa eu botar um igual aqui, se x for igual a xm, que pode ser x0, x1, qualquer x, desde que seja diferente do x que está sendo avaliado no somatório, naquele momento. E se efetivamente x for igual a xi, o termo ele vai a 1. Então, avaliando sobre o ponto xi, o ponto avaliado no somatório, a base do polinômio ela tem o valor 1, né? Ela representa o valor 1, e por isso que a gente consegue representar os pontos, né? F, quando x igual a A, o polinômio ele tem que dar FA, e quando não for, né? Ele vai eliminar todos os outros termos do produtório, tá? E no final das contas ele consegue representar o ajuste direto. A outra característica que tem interessante é um pouco off-topic, tá? Mas o fato de LIX ser nulo para essas situações aqui significa que o valor de xm é a raiz da base.
de LI. X. Isso aqui é meio off-topic, tá? Mas é interessante colocar, apresentar aí para vocês, porque a gente já viu solução de equações não lineares. Ok, beleza. Então, olha só, recapitulando, hein? A gente consegue verificar pela base pelos valores obtidos pela base do polinômio de Lagrange, que a característica dele passar pelos pontos discretos disponíveis em um ajuste direto é respeitada. Mas eu quero calcular e verificar se esse negócio aqui vai dar certo. Então, eu gostaria de utilizar o mesmo conjunto de dados que foi avaliado no exemplo anterior no polinômio ajustado, ajuste direto, utilizando sistemas lineares. E eu quero manter o mesmo ponto de referência e, portanto, a mesma solução de referência. E eu quero começar a análise aqui com uma interpolação linear usando os pontos, dois pontos. X igual a 3,4, 3,4 e x igual a 3,5. Então, como é que eu consigo obter o valor, né, interpolado pelo polinômio? Eu vou pegar e vou utilizar a expressão que a gente já viu, já analisou, para um polinômio de primeira ordem, mas aqui eu já estou avaliando em 3,44. Então, ele vai ser o quê? X menos um dos pontos dividido pelo intervalo completo. Então, esse cara vai dar 3,44 menos 3,50 dividido por 3,40 menos 3,50 multiplicado pela função no ponto 0, não sei se vai dar aqui, vamos ver se vai dar 294,118. Deu. Mais o segundo termo, 3,44 menos 3,4 dividido por 3,50 menos 3,40 multiplicado por 0,285714. Fazendo essa continha aqui, esse cara vai dar 0,29075. E aí você percebe que, por comparação, existe algum erro. Agora eu quero ir para o outro extremo. Eu quero fazer a interpolação que utiliza todos os pontos. E considerando que eu tenho 4 pontos, o máximo é uma interpolação cúbica. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, só começar o primeiro termo, porque senão fica ponto demais, tá? Mas para você ver como se aplica essa interpolação cúbica. Eu vou colocar aqui o L3, avaliado em 344, vai ser então 3,44 menos um dos pontos, 340, vezes 3,44 menos 3,50, o outro ponto, que sobra, e depois 3,60. 3,44 menos 3,60 deu. Dividido pelo ponto analisado, 3,35 menos 3,40, 3,35 menos 3,50. Eita, 3,35 menos 3,60. Beleza. Isso daí multiplicado pelo valor da função avaliado em 3,35, que é 0,298507. Esse procedimento ele vai se repetir, tá? Então eu vou colocar aqui mais 3 pontinhos, porque é só pegar e repetir. E depois fazer a continha. Tá? Fazendo a conta, o valor do polinômio com interpolação cúbica vai dar 0,29075.
69. E aí você percebe que os resultados eles foram idênticos ao ajuste direto que a gente fez na aula passada e usando todos os pontos dentro da precisão utilizada aqui, funcionou direitinho. Tá? Então, dá para perceber, né, que tudo aquilo que eu prometi para vocês lá no início da aula, olha, essa fórmula funciona. O polinômio de Lagrange escrito dessa maneira aqui vai dar certo, vai dar certo. Mas por quê? Por que esse treco funciona? E eu mostro para você a justificativa. A justificativa ela vem de um teorema, o teorema da unicuicidade. Ou seja, como a formulação de Lagrange garante que se passe pelos mesmos pontos que o polinômio obtido usando a solução de sistemas lineares, no fundo, pelo teorema da unicuicidade, eles são o mesmo polinômio, mesmo que tenham sido obtidos de formas diferentes. Olha só o que diz o teorema da unicuicidade. Diferentes formas podem obter um polinômio único se esse passa exatamente pelo mesmo conjunto de pontos. Isso se encaixa perfeitamente na estratégia do ajuste direto. Então, isso daqui por si só já, e pela prova que eu mostrei para vocês, né, do polinômio de Lagrange passar pelos pontos no ajuste direto, pelos pontos definidos no problema. Mas eu quero finalizar colocando as características do polinômio de Lagrange. Eu ressalto que essa metodologia ela evita completamente a solução de sistemas lineares. Mas, em compensação, para cada valor de x utilizado, você deve calcular a série do polinômio de Lagrange novamente. E isso daí pode trazer um aumento no custo computacional dependendo da ordem do polinômio. Então, você ganha de um lado, você não precisa calcular o sistema linear, mas você perde outro, porque talvez o custo fique exaustivo, o custo computacional fique exaustivo. Então fica aqui a dica de prestar atenção nesse tipo de coisa. E com isso eu encerro a aula e o tema de ajustes exatos para casos univariados. Na próxima aula a gente vai estender esse conceito para casos multivariados. Se gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E até a próxima aula.